Como vai? Dorival e Antônio Carlos eram dois bons amigos. E quis o destino que os dois fossem noivos de duas irmãs, a Maria Antônia e a Lúcia. A primeira quase loira e Lúcia um tipo de mulher mignon, 1,60 m por aí. O pai delas, pelo que me parece, o seu Antônio, já faleceu. Era um italiano que só não fazia tipo. Ele era o tipo certo, o protótipo, a cópia daqueles italianos arredios que para soltar um scracciato não custava muito. Falava pouco, mas quando abria a boca, os dois amigos circundados pelas namoradas ou quase noivas se mantinham em posição de silêncio absoluto, porque o italiano era uma mistura de boi bravo com qualquer tipo de cavalo selvagem. Mas, de qualquer maneira, era uma família simples, uma família honesta. Uma das filhas já tinha se formado professora e trabalhava no Banespa, aqui mesmo. A outra, a mais nova, cursava odontologia. Assim, iam tocando a vida, a família sem muitas dificuldades, tendo uma casa própria ali pelos lados do bairro do Carmo. Só que as dificuldades mesmo estavam do lado oposto, justamente com os dois amigos que nem sequer podiam sonhar em oferecer a elas um futuro com perspectivas. Davam-se bem até que um dia a família decidiu passar o final de semana em Matão. E era justamente um carnaval com dinheiro curto. Dorival e Antônio Carlos, duríssimos, já começaram com a desvantagem quando o trem apitou na Praça Antônio Prado, anunciando para Araraquara dos anos 60 a longa viagem até Matão. Os dois, com dinheiro contado, tinham pago a passagem das duas e de quebra também do seu Antônio, da sogra e da cunhada. Uma garotinha que, por sorte, só pagava metade. Para o sogro, uma troca perfeitamente justa. Já estou dando as filhas para vocês namorarem e ainda vão ficar de graça na casa da minha irmã em Matão. Só que a atribuição de tarefas e responsabilidades não ficou só aí. 2 malas pesadas, uma para cada um, a marchar pelas ruas de Matão. Em princípio, o seu Antônio disse que era perto, mas doce ilusão. Uns 20 quarteirões, com subidas e descidas, na maratona de sol bravo em pleno mês de fevereiro. Mas foi na casa da irmã do sogro que os dois tiveram uma decepção maior ainda. Uma outra irmã, ela tinha chegado de Rincão com o marido e mais 3 filhos e numa casa pequena. Já estavam em 18. Os 5 do sogro, os 5 da irmã do sogro, mais 6 que estavam na casa e os 2 ilustres visitantes que, por uma exclusão altamente democrática, já imaginavam dormir num hotelzinho qualquer ou até mesmo no banco da praça. Até então, a família do italiano pensava que os dois, Dorival e o amigo, tinham dinheiro de sobra. E foi no banco da praça que os dois, lá pelas 10 da noite, ouviram o som que vinha da Sorema. 15 minutos depois, estavam enfiados no clube, disfarçando que o copo semelhante a uísque não era uísque, não passava de conhaque, presidente. Um porre então homérico. Desses, comentou outro dia Dorival ao contar sua história. Desses porres que ninguém consegue esquecer jamais. Os dois passaram o carnaval no salão e só puderam reencontrar a família em Araraquara sem justificativas e sem direito a reclamações no dia seguinte. Dorival teve acabado ali mesmo o seu noivado. Antônio Carlos ainda aguentou um pouco mais. Maria Antônia, lamentavelmente, casou com outro e morreu aos 32 anos de câncer. Sua irmã Lúcia, hoje dentista em Bauru, teve retirado um dos seios. Uma pena. Dorival curte a solidão entre bebedeiras e Antônio Carlos suicidou-se no começo dos anos 90, ao sentir-se traído pela mulher. São histórias da nossa terra.